Deus mandou você ver este vídeo hoje por uma razão muito maior do que você imagina. Tem algo que o inimigo não quer que você descubra, mas o Espírito Santo vai te revelar agora. Você já sentiu que tem algo faltando? Mesmo quando, teoricamente, tudo está indo bem, já percebeu como essa geração vive cansada, cheia de atividades, mas vazia por dentro? Pois é, esse vazio que você sente, essa angústia que não passa, essa sensação de estar perdido no meio da multidão, não é fraqueza sua. É a ausência de Deus e o início de um chamado. Este vídeo é para quem cansou de viver uma fé rasa, para quem percebeu que o mundo não tem mais respostas, que likes não curam, que dinheiro não preenche, que sucesso não traz sentido. Hoje, você vai entender por que o vazio existe e como ele pode ser transformado em plenitude. Vai descobrir que Deus ainda fala, ainda chama, ainda transforma corações feridos. E que a verdadeira busca por Ele começa exatamente no ponto onde a alma reconhece: eu preciso de Ti. Então fica até o fim, porque Deus vai ministrar ao seu coração. E antes de começar, um pedido muito especial. Milhares de pessoas assistem, mas ainda não são inscritas no canal. Se esse conteúdo abençoar a sua vida, se você quer continuar recebendo mensagens que alimentam sua fé, se inscreve agora. É de graça e você ainda ajuda a palavra de Deus a alcançar mais corações. Prepare-se, porque o que vai ser revelado aqui pode ser o início da sua cura espiritual. Vivemos em uma geração onde o brilho das aparências muitas vezes esconde o abismo da alma. As redes sociais mostram vidas editadas, cheias de conquistas, viagens, sorrisos, mas por trás das câmeras, muitos estão exaustos espiritualmente. É um mundo onde se corre atrás de metas, status, reconhecimento, mas se esquece da sede mais profunda, a sede de Deus. Há quem tenha tudo, casa, carro, carreira, mas ainda assim sinta um buraco no peito que nada preenche, porque o vazio que dói não é o da falta de coisas, e sim o da ausência do Criador. O sistema do mundo ensina que o sucesso está no ter, enquanto o reino de Deus ensina que o verdadeiro sucesso está no ser. Jesus disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 36. Essa pergunta é como uma flecha que rasga as ilusões modernas. Não há sucesso real sem paz interior, e não há paz verdadeira sem a presença de Deus. O problema não está no progresso, mas na prioridade. O homem troca a intimidade com Deus por uma agenda lotada, e depois não entende por que se sente tão distante dele. O mais curioso é que muitos confundem esse vazio com tédio, estresse, ansiedade, e procuram preencher com mais distração, mais trabalho, mais prazer, mas nada disso toca a alma. O vazio espiritual só se cura com alimento espiritual, e isso só se encontra na presença de Deus. O Espírito Santo não é opcional para quem quer viver com sentido. Ele é essencial. É Ele quem consola, dirige, fortalece e revela o propósito eterno que nenhum diploma ou salário pode dar. Esse cenário revela uma sociedade que perdeu o contato com o sagrado, com o silêncio que edifica, com a simplicidade da fé. A espiritualidade virou um acessório para muitos, quando na verdade é o alicerce da existência. A alma que não se alimenta de oração, palavra e comunhão com Deus se torna faminta, e uma alma faminta é perigosa, porque tenta se saciar em fontes quebradas. É por isso que vemos tantos corações perdidos, mesmo entre os que aparentemente têm tudo. Mas Deus, em sua infinita graça, ainda chama, ainda busca, ainda toca corações cansados. Ainda há tempo de voltar. Ainda há um convite aberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem ouve esse chamado, começa a entender que o sucesso verdadeiro é ter paz com Deus, e que a maior conquista é a salvação da alma. Agora, vamos olhar para o que muitas vezes impede esse retorno, a ilusão de que está tudo bem. Vivemos em um tempo em que os sorrisos se tornaram máscaras e as redes sociais viraram vitrines de uma felicidade fabricada. Quantas vezes olhamos para alguém e pensamos: essa pessoa está tão bem, mas lá dentro ela carrega dores que ninguém vê? A sociedade atual se especializou em disfarçar a dor. Aprendemos a dizer tá tudo bem, mesmo quando nosso coração está em pedaços. É como se admitir fraqueza fosse sinal de fracasso, quando na verdade, reconhecer a própria dor é o primeiro passo para a cura espiritual. O inimigo se aproveita desse ambiente superficial. Ele sabe que, enquanto as pessoas acreditarem que está tudo bem, não buscarão ajuda. É por isso que tantos vivem distraídos, correndo atrás de likes, diversão, compromissos, mas por dentro estão afundando em ansiedade, depressão, medo e solidão. O Espírito Santo, no entanto, não se impressiona com a aparência. Ele sonda o mais profundo da alma e conhece cada lágrima não chorada, cada grito silencioso, cada oração engolida. E é justamente nesse ponto que começa a busca real por Deus. No momento em que temos coragem de dizer de joelhos: Senhor, eu não estou bem. Porque o que sustenta o homem não são conquistas exteriores, e sim uma conexão interior com o Pai. A paz que vem do alto não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus dentro de nós. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. E essa paz só chega quando a gente se permite ser verdadeiro diante dele. Enquanto continuarmos dizendo tá tudo certo quando estamos quebrados, ficaremos à margem da cura. Mas quando abrimos o coração e dizemos Senhor, me ajuda, o céu se move em nosso favor. A verdade é que Deus não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, é
nesse tipo de coração que ele habita com mais intensidade. O livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Que alívio é saber que não precisamos fingir nada diante dele. Deus não quer performances, quer sinceridade. Ele não busca perfeição, busca entrega. E é nesse momento de entrega que o processo de cura começa. E o vazio, aos poucos, começa a ser preenchido. Mas para que isso aconteça, precisamos de algo que o mundo não valoriza mais: silêncio. Sim, aquele silêncio que escuta mais do que fala, que se cala diante da presença de Deus e aprende a discernir sua voz. E é exatamente sobre isso que vamos refletir agora. O mundo está barulhento demais. É tanto ruído, tanta informação, tanta correria, que fica difícil ouvir a voz de Deus. Estamos conectados o tempo todo, celular na mão, notificações pingando, agendas lotadas, mas desconectados de nós mesmos e do céu. Só que o Espírito Santo não grita. Ele fala no íntimo, na quietude, no silêncio da alma. E quem não aprende a se aquietar, dificilmente vai conseguir discernir a presença de Deus. Buscar a Deus não é uma corrida, é uma entrega. Não é sobre fazer mais, mas sobre parar mais. E hoje em dia, parar virou um desafio espiritual. A Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é só uma sugestão, é uma direção divina. Porque quando o coração silencia, a alma começa a ouvir. E nesse lugar de silêncio, a cura acontece. É ali, no secreto, que as feridas são tocadas, que as dúvidas são dissipadas, que o vazio começa a ser preenchido com algo eterno, a presença real de Deus. Quantas pessoas estão tentando resolver o vazio com barulho? Assistem vídeos sem parar, colocam músicas altas, ocupam a mente o dia inteiro, mas quando tudo silencia à noite, o coração grita. E esse grito não vai ser acalmado por entretenimento. Ele só se cala quando Deus fala. E Deus fala no silêncio. Às vezes, ele não responde como esperamos, mas ele se revela com paz. A oração, nesse contexto, não é só pedir, é ouvir. É sentar aos pés de Jesus, como Maria fez, e simplesmente estar com ele. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 39. Quando a presença de Deus cresce dentro da gente, o vazio diminui, porque o vazio nada mais é do que espaço mal ocupado. E se o Espírito Santo habita, não há lugar para angústia, para desespero, para sensação de abandono. A chave está em fazer do silêncio um altar. Em vez de fugir da quietude, usá-la como uma ponte para o céu. Cada momento de solitude pode se transformar num encontro com o Pai, e cada encontro com Ele é uma dose de cura para a alma cansada. Não é fácil, eu sei. A mente distrai, o corpo se inquieta, o tempo parece curto, mas quem persiste nesse lugar secreto experimenta um nível de paz e direção que o mundo não consegue oferecer. Então, se você sente que está tudo agitado demais, talvez Deus esteja te chamando a parar, a silenciar, a descansar nele. Porque no silêncio, a voz que mais importa se torna audível, e a partir desse silêncio, algo profundo começa a se transformar. O coração começa a reconhecer que viver sem Deus é viver sem sentido, e é sobre isso que vamos refletir agora. Existe uma dor silenciosa que assola esta geração, a de viver sem propósito. O mais assustador não é quando a pessoa percebe o vazio, é quando ela se acostuma com ele. Muitos já nem sentem mais a falta de Deus. Tornou-se normal viver com o peito apertado, com a alma pesada, com a fé adormecida. É como se o coração tivesse feito as pazes com o desânimo. Mas meu irmão, minha irmã, isso nunca foi o plano de Deus. Viver sem sentido não é viver, é apenas existir. A Bíblia mostra que o ser humano foi criado para a comunhão com o Criador. Desde o Éden, o plano de Deus era estar conosco, falar conosco, andar conosco. E quando essa conexão é rompida, a alma sente. Ainda que muitos tentem anestesiar esse sentimento com ocupações, relacionamentos ou vícios, chega um momento em que a alma grita. E esse grito é um clamor por Deus. Um clamor que, mesmo sem palavras, ecoa aos céus com força. E sabe qual é a boa notícia? Só Deus responde esse grito. Só Ele entende essa dor sem nome. Talvez você esteja nesse ponto. Talvez tenha se acostumado com a distância espiritual, com a frieza da fé, com o silêncio do céu. Mas eu te digo, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de dizer, mesmo que com voz trêmula: Senhor, eu preciso de Ti. E sabe o que acontece quando você diz isso com sinceridade? O céu se move. O Espírito Santo vem ao encontro do coração arrependido e traz vida onde só havia desânimo. Porque o Senhor nunca rejeita um coração que se volta para Ele com humildade. Não importa há quanto tempo você se afastou. Não importa quantas vezes tentou preencher o vazio com outras coisas. O Pai ainda está de braços abertos. Assim como o filho pródigo foi recebido com festa, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 20 ao 24, assim também é cada vez que alguém decide voltar. Deus não lança no rosto os erros. Ele oferece graça. Ele não acusa, Ele restaura. Porque Ele não quer uma religião fria. Ele quer relacionamento real. Ele quer estar contigo todos os dias, te fortalecer, te dar propósito e te encher de paz. Então, se seu coração se acostumou com o sem sentido, hoje é dia de despertar. Hoje é dia de voltar, de dizer: Senhor, eu cansei de viver longe de Ti. Porque é nessa confissão que começa a transformação. É nesse recomeço que o Espírito começa a operar. E sabe o que Ele traz com Ele? Uma presença tão forte, tão doce, tão completa, que muda tudo por dentro. E é sobre essa presença que preenche e transforma que vamos falar a seguir. Existe algo sobrenatural que acontece quando a presença de Deus entra num ambiente. Mas mais do que transformar lugares, ela transforma corações. Porque o que o mundo oferece são momentos. Mas o que
que Deus oferece é permanência. Ele não promete ausência de dor, mas garante plenitude mesmo em meio à dor. E essa plenitude não vem de fora, vem de dentro, do Espírito Santo habitando no íntimo daquele que o busca com sinceridade. Quando o Espírito Santo entra, o vazio se torna altar. Aquilo que antes era dor se torna espaço de cura. O lugar da solidão se torna morada de paz. Porque Deus não apenas visita, Ele habita, Ele faz morada. E onde Ele mora, não há espaço para desesperança. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23 diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a Ele e faremos nele morada. Que promessa gloriosa! Não é só sobre sentir Deus, é sobre viver com Deus todos os dias. Muitos acham que buscar a Deus é um esforço solitário, mas não é. É uma troca. Quando a gente dá a Ele nosso nada, Ele nos devolve o tudo que Ele é. Ele troca angústia por consolo, medo por coragem, dúvidas por direção. Ele nos enche de uma paz que não se explica, mas se sente. Uma paz que se instala mesmo quando tudo está desmoronando ao redor. Porque a presença dele não depende das circunstâncias. Ela molda as circunstâncias de dentro para fora. É por isso que Davi dizia no livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 11: Na tua presença há fartura de alegrias, à tua direita há delícias perpetuamente. Não é qualquer alegria, é fartura de alegria. Alegria que preenche o que os aplausos não preenchem. Delícias que o mundo jamais poderá oferecer. E essa presença está disponível. Basta buscá-la. Basta desejar mais do que um alívio momentâneo. Desejar comunhão, entrega, transformação. Mas essa busca só se torna viva quando é enraizada na palavra. Porque a presença de Deus se move com sua voz. E a voz de Deus ecoa na Bíblia. E é sobre isso que vamos refletir no próximo passo da jornada. O poder da palavra como antídoto para o vazio da alma. Em um mundo que grita opiniões, a palavra de Deus continua sendo o único lugar onde a verdade sussurra com autoridade e cura com amor. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é alimento fresco para uma alma faminta. Em tempos de superficialidade, ela mergulha profundo. Em meio a tantas distrações, ela oferece direção. E quando o vazio da alma grita, cada versículo se torna uma resposta direta do céu. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso quer dizer que ela não é apenas um texto, é um encontro com o próprio Deus. E quando lemos com o coração aberto, o Espírito Santo nos revela o que precisamos ouvir, não o que queremos. Ele corrige, consola, instrui, exorta. Às vezes, basta uma frase, um versículo, e tudo muda por dentro. Porque a palavra é como lâmpada que ilumina o caminho. Salmo 119, versículo 105. E quem anda com ela, nunca anda perdido. Enquanto a sociedade oferece distrações para calar o vazio, a Bíblia oferece sentido para enfrentá-lo. Distrações adiam o problema, a palavra resolve. E aqui está um ponto importante. Muitos dizem que não sentem Deus, mas também não se alimentam da palavra. Não existe intimidade com Deus sem tempo na Escritura. A Bíblia é como carta de amor escrita por um pai que deseja intimidade com seus filhos. E cada vez que a lemos, é como se o céu se inclinasse para falar diretamente conosco. A palavra também é escudo contra os ataques do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu com: está escrito. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Isso nos ensina algo poderoso. Quem tem a palavra no coração tem arma para vencer o vazio, o medo, a mentira. Não é à toa que o inimigo tenta de tudo para nos manter longe da Bíblia. Ele sabe que uma alma alimentada com a palavra é uma alma fortalecida, curada, viva, e é essa alma que encontra propósito, direção e paz. Por isso, se você sente que há um vazio te consumindo, comece a combatê-lo com o que é eterno. Separe um tempo diário, mesmo que pequeno, para meditar na palavra. Ore antes de ler. Peça que o Espírito Santo fale contigo. Você vai se surpreender com como versículos que antes pareciam comuns, de repente, se tornam revelações profundas, porque a palavra não é lida, ela é vivida. E ao vivê-la, começamos a trilhar o caminho da verdadeira transformação. E esse caminho nos leva inevitavelmente a um lugar crucial, o arrependimento. E é sobre essa porta de entrada para a presença de Deus que vamos refletir a seguir. O vazio da alma é um sinal de alerta. Ele não está ali à toa. Na maioria das vezes, é um chamado silencioso de Deus dizendo: filho, volta para mim. E esse retorno começa sempre no mesmo lugar, o arrependimento. Não há transformação sem reconhecimento. Não há recomeço sem quebrantamento. O arrependimento é o caminho mais curto entre o desespero e a presença de Deus. Ele é a porta por onde o Espírito Santo entra e restaura tudo o que parecia perdido. Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo ungido, caiu. Mas o que o diferenciou de Saul não foi o erro, foi o arrependimento. Quando Davi se deu conta de sua distância de Deus, ele clamou com toda a alma: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. Esse clamor não foi decorado, foi rasgado, foi real. E é isso que o Senhor espera de nós: sinceridade, não performance. Deus não está à procura de perfeitos, mas de quebrantados, porque é no coração arrependido que Ele mais opera. Arrepender-se não é só sentir remorso, é mudar de direção, é admitir: Senhor, eu estava tentando viver longe de Ti, mas não dá mais. É reconhecer que sem Ele nada faz sentido, que por mais que a gente tente preencher o vazio com conquistas, prazeres, pessoas, só Ele pode preencher o que Ele mesmo criou. O arrependimento nos reconecta com o céu, Ele limpa o que estava sujo, reconstrói
Reconstrói o que foi quebrado, reativa a fé adormecida. E isso só acontece quando a gente se rende. Talvez você esteja pensando, mas será que Deus ainda me quer? A resposta é sim, com toda certeza. Ele te quer agora, exatamente como você está. O filho pródigo só precisou dar um passo e o pai correu ao encontro dele. Deus está pronto para correr ao seu encontro. Ele só precisa de um coração disposto a voltar, porque a graça não depende de merecimento, depende de entrega. E quando a gente se entrega, o céu celebra. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz que há alegria entre os anjos por um só pecador que se arrepende. Então, se você chegou até aqui sentindo esse aperto no peito, esse nó na garganta, saiba que é o Espírito Santo te chamando. Não ignore, não adie. Dobre os joelhos, confesse, entregue, recomece. Porque quando o arrependimento é verdadeiro, Deus não apenas perdoa, Ele restaura, transforma e enche a alma com uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. E assim, o vazio finalmente dá lugar à plenitude de uma vida vivida com um propósito, em comunhão com o Pai. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você em alguma parte deste vídeo. Talvez tenha sido quando falamos sobre o silêncio, ou quando o tema do arrependimento tocou o teu coração. De um jeito ou de outro, o Espírito Santo está fazendo algo aí dentro, e você sabe disso. O vazio que antes gritava agora, começa a se calar. E onde antes havia confusão, começa a brotar uma paz que você não entende, mas sente. É assim que Deus trabalha, com amor, com verdade, com presença real. Agora me conta, você sente que Deus já falou com você através deste vídeo? Compartilha nos comentários. Vamos orar juntos, porque cada testemunho edifica e você nunca sabe quem pode ser alcançado através da sua história. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento de vazio espiritual. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E não pare por aqui. Assista agora o vídeo que vai abrir os seus olhos espirituais sobre os sinais de Deus na sua vida. Clica aqui do lado e continue sendo alimentado pela palavra que transforma. Nos vemos no próximo vídeo.